Bom, tá gravando. Bom, pessoal, essa é o nosso primeiro teste, né? Como um bate-papo, a gente convidou várias pessoas, as pessoas podem ir aparecendo ou não, mas aqui estamos nós para a gente falar como que, assim, inicialmente queria perguntar para vocês, e aí a gente vai fazendo de uma forma de teste também, para a gente até aprender, pelo menos eu falo por mim, né? Aprender a lidar com esse aplicativo que parece que é bem intuitivo e não é tão difícil. E a pergunta é o seguinte: como que vocês veem que o cinema vai poder retratar, assim, eu digo até localmente também, tudo isso que está acontecendo? Como que vocês estão percebendo isso? Mas assim como se a gente estivesse colocando na nossa frente agora um prisma de cinema. Então, como que eu olho para essa realidade por meio do cinema? Como que vocês veem isso? As damas primeiro? Tanto faz. Como é que o cinema vai retratar esse momento? É isso que você quer dizer? O que você está vendo agora que está acontecendo? O que é interessante a se retratar futuramente? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu estou fugindo de qualquer coisa desse momento, assim. Já faz uns tempos que eu estou fugindo de tudo, assim. Mesmo, porque estava me fazendo muito mal e de ficar mal mesmo. Então, eu estou fugindo de notícia, de noticiário, de tudo, assim. Uhum. Mas eu acho que o básico vai ser aparecer, até o Gnosa comentou isso lá no nosso grupinho, não sei se o Rodinei vai lembrar, que o que vai aparecer de filme, retratando, né, de documentários de filme, tanto de ficção como de outros, retratando esse momento, é o que mais vai acontecer. Isso eu acho que é o mais óbvio, né? É o mais básico as pessoas retratarem, a tentar fazer de um lado real, ou tentar fazer de alguma coisa, apesar de que o momento já é tão de ficção, né? Isso tudo já é tão, pelo menos para mim, é uma coisa que eu nunca imaginei na vida, viver um momento desse, que eu não sei se dá para imaginar alguma coisa mais ficção ainda do que a gente já está vivendo. Mas eu acho que vai ter uma tendência a ter muitos filmes catástrofes aí, falando disso, retratando a verdade, o final verdadeiro, que a gente já não sabe qual vai ser, e quem sabe um final mais diferenciado. Agora, o que eu gostaria, né, que fosse, é que até eu gostaria que fosse, mas eu não consigo fazer. Eu sou uma pessoa que eu poderia fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Quando falo, no último dia que eu saí de casa foi dia 18 mesmo. Eu não pus a cara fora de casa desde o dia 18. O máximo que eu fiz foi descer até a portaria pegar encomenda. Não saí, tô trancada aqui mesmo. E quando eu fui na última reunião do Santa, que foi no dia 17, acho que foi dia 17, eu pensei, quando eles falaram assim que a gente ia ficar em quarentena, eu já fiquei pensando o que eu ia fazer da vida, e o que me veio na cabeça foi, caramba, eu vou criar pra caramba, né? Vou sentar e vou criar. Eu não consigo. Eu estou travada, eu não consigo, eu tô com sério, eu tive crise de falta de ar, muito assim, punk, dias seguidos, ainda tô tentando melhorar, mas não consigo, assim. Meu computador fica desligado, eu sento aqui, é um bloqueio criativo gigantesco, porque eu acho, quando eu pensei nesse momento, eu imaginei que fosse um momento criativo para tirar isso de dentro de mim e reformatar isso de uma outra maneira, né? Fazer uma releitura, e no caso, na minha área, que não é cinema, né? Mas seria design, arte, seria retratar isso de algum jeito, até para tirar isso de dentro, sabe? Mas eu não consegui. O que eu gostaria de ver as pessoas conseguindo fazer com que esse momento fosse um momento produtivo para a arte de uma maneira geral. E para a arte não catástrofe, down, porque eu acho que a gente já está vivendo um momento tão down, né? E assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que estão falando que estão depressivas, angustiadas, estão chorando mais que o normal, estão tudo assim, que eu gostaria que o cinema, a arte, o design, tudo retratasse de um jeito mais positivo, né? O mais legal. E aí tem pessoas que acham que isso é babaquice, que falam assim, Márcia, tu é muito bobona, né? Chora demais, essas coisas. Outro dia falando com os alunos pelo Face, no meu grupo lá, comecei a chorar lá do nada com eles. Ainda bem que poucos alunos se interessam em ir. Mas, assim, eu acho que, de repente, ver isso, que a gente vê em algumas mensagens, né? Qual é o lado positivo disso, né? De repente, rever os contatos sociais, a maneira que você trata o outro, a maneira que... Eu nunca tive tão próxima da minha irmã, gente. A gente almoça todo dia junta. Isso não acontecia na minha família, né? Desde que a minha mãe era viva. Eu almoçar com a minha irmã, ultimamente, a gente só almoçava porque a gente ia sair com o Lorenzo, né? Então, a gente almoça junto todo dia, né? Aí, se bobear, já vai começar a chorar. De repente, a gente se junta na mesa da minha casa para fazer almoço, almoçar junto e compartilhar, sabe? E ver o Lorenzo ajudando a levar as coisinhas da pra mesa, tirando pra mesa, né?
É um momento triste. A gente está fazendo isso porque a gente é obrigado, né? E aí, ao mesmo tempo, é estranho você falar, caramba, eu tô me almoçando com a minha irmã porque eu sou obrigada. Mas que bacana que isso está acontecendo, né? De repente, a gente se revê. Então, eu acho que é um momento para as pessoas se reverem de alguma maneira, se reconstruírem em todos os sentidos. Assim. Eu espero que a arte siga para esse caminho. Legal. E para você, Rodinei, como que você vê, pelo prisma do cinema, que vai ser Vou retratado pegar ou uma como água, pode? rapidinho aqui, ó. Beleza, vai lá, vai Tô lá. ouvindo, pode falar, só vou pegar uma água. Tá. Eu tenho vários pontos. Eu vi o Rodinei tomando água, lembrei que eu tô sem água. Eu quero tomar café. Pode ir falando, tô ouvindo também. Tô tomando café, na verdade. Então, eu tenho vários pontos, cara. Eu sofri exatamente isso que a Márcia tá sofrendo aí. Exatamente a mesma coisa. Eu tava achando que eu ia criar muito. Eu tava achando que eu ia criar muito, desenvolver bastante coisa, mas é meio estranho, porque tipo, eu não tô tão enclausurado assim. Eu tenho saído para ir no mercado em horários mais tranquilos, assim, O Vladimir movimentação. Cruz, só rapidinho, o Vladimir Cruz vai entrar. É teu amigo? É meu amigo. Beleza. Não, assim, qualquer pessoa pode entrar, mas é só para saber se é a pessoa. Ele vai entrar. Pode ir. Deixa eu só dar um oi para ele. Não, pode ir falando, aí eu dou um oi para ele. Ou você fala já para ele. Boas-vindas aí. Pode ir falando. Ele já entrou? Tá entrando. Apareceu aqui. Então, na verdade, assim, eu acho que primeiro o panorama do impacto na gente enquanto pessoa é que é o problema, porque o tempo livre, na verdade, ele não é tão produtivo. Não estou conseguindo que ele seja tão produtivo. Estou produzindo, estou fazendo algumas coisas, mas não o que eu achei que eu ia fazer. Tipo, eu ia acordar cedo todo dia, ia escrever, ia gravar, ter ideias e tal, e não tá rolando. O que eu vejo, cara, que na verdade o que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma enxurrada de filme ruim, amador, com uma característica mais de registro, e que as pessoas vão querer... O que acontece? A gente vivia um momento onde todo mundo queria registrar tudo, até quando já tinha alguém registrando tudo. Por exemplo, casamento, evento social. Uhum. Já tinha alguém registrando e a galera tava lá com o seu tablet, seu celular, fazendo qualquer porcaria e não assistindo a coisa como deveria. Nesse momento de ócio, eu acho que as pessoas estão fomentando muito mais a gravação do fútil. Por exemplo, eu nunca vi tanta postagem de meme, de tipo, tanta piada e mal feito e zoado, saca? O que eu acho é isso. Fala, Vlad. Tudo bem? Consegue falar, Vlad? Consigo, tô excelente. Beleza, seja bem-vindo, Vlad. Daqui a pouco é você. Aí eu faço a pergunta para você. À vontade. Então, velho, na verdade eu acho isso. Eu acho que vai ter uma produção muito grande, mas de coisa ruim, saca? Na grande maioria das coisas ruins, assim. Porque, tipo, a galera vai fazer porque tá fácil de fazer, não tem nada para fazer, só que conteúdo mesmo, tipo, coisas que seriam relevantes de assistir. Não adianta você fazer um documentário, sei lá, vai lá criar um documentário, tipo, do teu cotidiano. Tá entrando a Sâmia também. Pode falar. É o Sam, é o Rodrigo. É o Sâmia. Rodrigo Sâmia. Diga lá. E aí é isso, tipo, eu acho que vai ter bastante coisa. Obviamente, se a gente falar de produção gringa, Hollywood, mesmo depois dessa pau no cozice que o Trump fez agora, eu acho que vai ter Hollywood sendo bonzinho, salvando o mundo, né? Eu acho que vai ser inevitável isso. Mas, sei lá, cara. Não sei. Se for para gerar conteúdo de ficção, eu acho que é válido, saca? Mas o problema é pautar as realidades ali como, tipo, um documento mesmo, um documentário. Eu acho que isso não vai valer, não. Sendo bem honesto. Então, antes de passar para o Vladimir e para o Sâmia, seja bem-vindo, Sâmia, também, aí, que acabou de entrar. Tudo bem? A gente... Pode chamar ele de latino, porque ele é... De latino? Então, assim, só aproveitando, a Márcia colocou, né, também um pouco dessa questão de uma certa está um pouco repreensiva, né, assim como o Rod também colocou, sobre o fato de que pode ser que venha um monte de filme catástrofe.
E assim, colocar um pouco também da minha impressão sobre isso, que é nosso bate-papo é sobre as nossas impressões, né? Pelo prisma do cinema, ou seja, pelo audiovisual, no caso, mais aberto até. Então eu vejo assim, que vai ter talvez os filmes catástrofes, mas eu acho que como a realidade já está gritando tanto mais forte, de uma forma tão bem registrada no sentido que eu falo, que tem muitas informações, né? As pessoas que estão começando a perder os seus parentes, alguma coisa nesse sentido, estão começando a narrar histórias, né? Então, assim, ao mesmo tempo, como a Márcia colocou, é ruim de absorver e ficar vendo esse tipo de coisa, seja pela televisão, um amigo seu colocando, olha, perdi minha mãe, perdi meu pai. É uma coisa difícil, realmente, mas, enfim, está acontecendo de alguma forma. A gente não sabe que proporção vai ser no Brasil, que ainda não chegou, pelo menos para mim. Eu vi até agora 2 postagens, assim, não está tanto quanto na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha. Mas eu vejo assim que vai ter muita coisa particular, sui generis, sutil também, como de repente a história de uma pessoa, como no caso o senhor que faleceu aqui em Santos, o médico, e ele parece que tinha uma história da família dele, teve várias mortes, meio trágica e tal, né? E aí, enfim, então pode ser que essa história traga alguma coisa interessante. Vai tocar muito fundo na gente? Vai, isso eu concordo com vocês. Eu acho que Hollywood vai também aproveitar isso de uma forma catástrofe, mas eu acho que assim, como tem muita informação, muita riqueza, eu acho que até em Santos, tipo de cinema que a gente não vê acontecer normalmente, até com mais, digamos, mais apuro técnico, no sentido de buscar os detalhes mesmo, tudo, de repente um desenvolvimento como nunca. E não sei, assim, pode ser o meu lado otimista falando, mas eu vejo que talvez isso aconteça, não de uma forma assim, que a prefeitura vai, olha, toma aqui dinheiro para fazer cinema, não é isso que eu estou falando, né? Enfim, é só um pouco dessa impressão que eu tenho. E para mim não mudou muita coisa em relação a como vocês colocaram assim, de ficar em casa e achar que talvez não ficaria mais criativo. Para mim, como eu já estava trabalhando muito em casa, só ia 2 vezes na universidade, né, São Cecília, onde eu trabalho, então, assim, para mim eu já estava trabalhando muito, preparando muitas coisas. O que me impactou foi o seguinte, caramba, agora que um monte de coisas estavam engatilhadas e algumas já acontecendo, eu esperando só o carnaval passar, passou o carnaval, no primeiro dia pós-carnaval, já começou essa avalanche toda. Então, isso me impactou. E lógico que também toda essa parte, enfim, humanista, né, também. Bom, quero passar agora para o Vlad. Vladimir, pode, enfim, colocar suas impressões, como que você acha que o cinema vai retratar isso, seja localmente, como Hollywood, sei lá, qualquer outra cinematografia, que você quiser abordar. Boa noite, ou boa tarde, não sei nem que horas são. Você vê como eu tô legal, 15 para 6. Bom, cara, eu acho que, é claro, é pauta, né? Acaba sendo pauta do cinema como um todo. Eu acho que demora um pouco para isso ser retratado no cinema de uma forma ficcional, tipo universos paralelos. O que teria acontecido se o vírus estivesse lá? Enfim, porque ainda vai existir toda aquela coisa de, não sei, o quão é tabu mexer nisso agora, enfim. Então, acho que demora um pouco. Acho que, de forma prática, assim, eu estou inserido em um monte de grupos no Facebook relativos ao audiovisual nacional, de atores, de roteiristas, de gente que gira lâmpada, enfim. E esses grupos morreram. Parece que é um mercado que simplesmente morreu, foda-se. Assim, não dá para fazer nada coletivo, não vou fazer e acabou. Isso é muito curioso. Isso mostra como a gente é dependente, primeiro, do Estado, o que é um erro atroz, é uma burrice. Você fala, esperar o Estado para fazer cinema é um erro. E segundo, como a gente é dependente do coletivo. A gente aprende que o cinema é a arte do coletivo. Mas a iniciativa é individual. E aí, assim, você pode escrever sozinho, você pode... Eu tenho as minhas também aqui. Você pode escrever sozinho, você pode criar sozinho, e eu vejo que existe uma falta disso, de iniciativa individual. Localmente, eu acho que continua meio que a mesma coisa, né? Eu não vejo nada, assim, desde que eu iniciei no audiovisual, localmente o cenário não mudou nenhuma vírgula. Exatamente a mesma coisa, e eu não acho que uma pandemia, um apocalipse, zumbi ou coisa que valha fará isso mudar. Eu acho que as mudanças relativas a isso, elas acontecerão de forma individual, em cada um. Espero que para melhor, né? A ideia é sempre essa.
Mas como mercado, eu vejo que tudo é a mesma coisa, tudo muito dependente de algo ou de alguém. E acho que isso que atravanca a nossa produção no sentido nacional, tá ligado? Então, com pandemia, sem pandemia, qualquer cenário de fim do mundo não vai fazer isso. Eu acho que deve mudar a nossa consciência de autogestão. Um pouco utópico, anarquista, talvez seja. Mas a gente tem que fazer mais, procurar fazer mais, produzir mais, coisa que não acontece. Fica sempre esperando aquele amigo, aquele dinheiro, aquele edital, aquele... E assim, nisso não acontece nada. Bacana. Acho que é isso. Legal. Sâmia, com você, então. Só libera o teu áudio aí, que acho que você tinha travado. Isso. Eu estou aprendendo como funciona isso aqui. A gente também. Todo mundo vovonauta aqui. Eu tô me situando aí o tema. Pelo que eu entendi, em relação à pandemia, o que pode acontecer daqui para frente, é isso? Deixa eu só te colocar, que você entra um pouco depois ainda. Isso, desculpa. Não, tranquilo. O pessoal pode ser que vai chegando até no finalzinho, que dura só 40 minutos, né? Então, assim, a gente está fazendo uma espécie de são, digamos, possibilidades, né, que a gente acha que possa vir a acontecer em termos do que o cinema vai retratar para a gente, como que as histórias vão ser retratadas, desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, ainda é cedo, né? Mas acho que é legal a gente começar a trabalhar isso, porque isso também trabalha a nossa ansiedade. Por isso, eu estou muito ansioso em casa, querendo conversar com as pessoas, saudade de estar pela rua, obviamente. Então, assim, como que o cinema pode retratar isso futuramente, localmente e também internacional? De repente, sei lá, o pessoal da França, tem um cineasta que faz um tipo de um filme que de repente você lembre e que possa vir a retratar. O filme Parasita pode ter o Parasita 2 representando toda essa loucura. Um filme que dialoga com tudo que a gente está vivendo, de certa forma. Enfim, como que você vê isso? Olha, cara, eu não sei. Para mim é uma incógnita tudo isso, né? Eu acho que para todo mundo tem um pouco desse ar. Mas eu acho que com certeza vai aparecer vários temas, quer dizer, vários filmes em cima desse tema. E é que, assim, para mim está muito vago. Eu estou um pouco assustado com tudo que está acontecendo. Eu acho que, apesar de amar o cinema, no momento eu não estou conseguindo pensar muito nisso, cara. Eu não estou conseguindo pensar muito no cinema. É engraçado isso. E assisto cinema em casa e tudo mais, mas em relação à produção eu não consigo. Tem umas produções que estão rolando, mas rolando assim, né? Tá rolando a pré. Então a gente faz, até o Rodinei tá numa delas, né, Rodinei? Que a gente faz reuniões via Skype e tudo mais. Mas em relação ao que pode acontecer depois, nossa, é muito... Em relação a verba, falando aqui da nossa região, eu estava fora, né? O Rodinei me situou mais ou menos o que estava acontecendo e, nossa, em relação à verba não tem nem o que dizer, porque não tem verba, né, para vocês aqui, né? Para nós, né? Eu estou de volta aqui. Só para te dar uma questão aí para a gente continuar depois da conversa, você continua também. É uma coisa assim, o que é importante também a gente ver como que está sendo, de repente, retratado. Pegar um exemplo prático, né? Foi feito um vídeo pela prefeitura usando... Olha o Rodinei mostrando aí. Mostrando imagens em preto e branco, né, trabalhando todo esse lado, ou seja, é uma forma de trabalhar o audiovisual, de impactar as ruas vazias e depois mostrar, olha, antes era assim, vai voltar a ser assim. E aí na minha opinião, em termos desse recorte audiovisual que eles fizeram, para mim foi um pouco como um tiro no pé, não assim no sentido pesado, olha, erraram muito. Não, deram o recado, fique em casa, esse era o recado. Impactar as pessoas, olha, tá ruim agora, tá tudo vazio, o centro, a praia. Então tinha imagens belíssimas enfim, das Perdão, praias. caiu aqui para mim, voltou agora. Então, eu estava falando sobre o vídeo que foi feito, né, preto e branco. Do preto e branco, aí eu peguei. Isso. E aí, então, assim, mais ou menos... Então, antes de passar toda essa epidemia, essa pandemia, nós já vimos que foi utilizado algo que tem o preto e branco para poder remeter ao passado e mostrar em colorido como que já era o passado, né?
E aí, enfim, como que é isso, assim, agora retratado dessa forma. Tá, mas, então, assim, não que a gente vai aqui ficar tentando imaginar como que o David Fincher vai fazer um filme sobre Nova York do jeito que está passando aquilo tudo em Nova York. Não é isso, né? Porque aí a gente vai virar aqui meio que videntes e tal. Mas o que a gente já viu de imagens impactantes. Então, eu dei esse exemplo desse vídeo, que para mim foi um erro usar o preto e branco, com aquela musiquinha, com o áudio, tudo. Eu entendo o porquê do impacto. Eu recebi na minha família imagens, vídeos absurdos de necrotério, tudo. Eu falei para a pessoa da minha família não fazer esse tipo de coisa, que ela está só piorando, porque a gente, de repente, um parente pode ver o seu parente lá e o que vai acontecer? Enfim, a gente tem que ter essa dignidade. Então, assim, isso já é uma coisa forte também, né? Então, como que a gente pode, sei lá, o que a gente pode tirar de lição nesse sentido? Aí, queria passar para você novamente, e depois o Vlad levantou a mão e falou que, enfim, quer falar na sequência. Não, pode até o Vlad falar. Eu quero me situar primeiro. Tá, beleza. Não, eu reparei você falou isso de linguagem, uma coisa que eu já havia reparado, e eu até li alguma coisa em alguma rede social, em algum lugar, não sei mais, né? A gente lê tanta coisa esses dias, que é a mudança da linguagem dentro do audiovisual com relação à perfeição. Ou seja, o cara tem que estar num estúdio super maquiado, super bonitinho e tal, e por essa relação que nós estamos cada um em sua própria casa, nos meios de massa, ou seja, na TV principalmente, isso está caindo por terra, né? Você vê o cara, a jornalista da Globo News, enfim, em casa, com a criança correndo, o cachorro, o gato sobe na mesa, não está tanto com aquela plasticidade de antes. Então, eu acho que, eu não sei se isso em algum nível vai atingir o cinema, mas queria fazer essa pontuação de que no audiovisual, pelo menos em TV, isso já quebrou um paradigma, ou seja, entrevista com Skype é meio merda, porque é tudo meio pixelizado. Foda-se, tá tudo sendo em Skype. Porque a informação chega, Skype, né? Agora. Então, assim, não sei se isso chega em algum nível ao cinema, mas como você falou dessa questão da linguagem, é curioso ver que, pelo menos num primeiro momento, dentro da TV, isso já acontece. Já tem uma mudança de, isso pode ser assim, outros enquadros, outra forma, porque aí não tá mais o cara com aquele enquadramento X de jornalismo. O cara tá olhando para a porra da câmerazinha aqui, assim, é super bizarro. E ele perde o foco, porque a mulher entra, o cachorro pula, enfim. Muda um pouco isso, né? Eu acho... Desculpa aí. Pode falar. Eu vi uma coisa hoje, que vocês devem ter visto também, porque a gente fica vendo notícia, né? Daquelas pessoas da prefeitura uniformizadas verificando alguma coisa em morador de rua na orla da praia. Vocês viram isso? Não vi. Hoje não. Eu não tô vendo jornal. As pessoas, elas estavam, tipo, todas bem protegidas e tal, quer dizer, aparentemente bem protegidas. Eu não sei se são efetivas aquelas proteções, aqueles EPIs. Mas, assim, o que eu quero dizer? É uma coisa que eu acho que ninguém discutiu muito, mas eu acho que seria um puta tema para um doc, por exemplo, é a relação, na verdade, que a gente vai ter com as pessoas de rua daqui para frente. Porque, assim, a gente já jogava elas no lixo, né? Na real, essas pessoas não existiam, elas eram sombras, né? Não pessoas. Agora, com o risco delas estarem, obviamente, muito mais expostas do que a gente está, porque a gente está de casa, como será, cara? A gente vai viver segregação? Será que a gente vai... Eu acho que isso é um puta assunto para fazer um filme. Porque a gente vai começar a ter nojo de ser humano na rua. Já tem, né? Mas vai começar a ficar uma coisa insuportável, né? Sim. Será que vai ficar apocalíptico e caótico no sentido The Walking Dead da palavra, tá ligado? A gente ficar com receio de estar na mesma calçada que aquele ser humano, não mais agora por ser assaltado, além de ser assaltado, e sim por tipo, aquela pessoa pode me matar só porque vai chegar perto de mim e me pedir dinheiro, sei lá. Sabe? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, talvez esteja para terminar. A gente pode até continuar, de repente, mais um pouquinho, fazer uma nova live. Eu acho que dá para fazer mais, não fazer mais 40 minutos, mas de repente mais 20, se caso essa acabar. Porque eu acho que tem mais uns 5 minutos. Não sei. Então, acho que dá para a gente conversar mais um pouquinho. Qualquer coisa eu abro novamente e o Rodinei manda novamente para o Vladimir e para o Samir. Tudo bem? Só para se cair do nada aqui, eu estou gravando, sei lá, é a primeira vez que eu estou fazendo isso também, então só uma questão. A Márcia queria colocar também, Márcia? Não.
E aqui eu comentar isso que o Vladimir falou aí, eu tava outro dia, uma coisa que também me faz pensar, né? Que nem a gente comentou no começo que eu falei, que ele não estava aqui ainda, né? Que o quanto esse momento me bloqueia, assim, eu não consigo criar, tal. Mas eu sei que tem muita gente que consegue, né? Que está criando, e eu vejo, assim, até alguns alunos, assim, que eu acho, assim, o meu jeito de ser, vocês me conhecem, o Vladimir está me conhecendo agora, prazer. O meu jeito é sempre buscar o lado positivo das coisas, né? Sempre tentar buscar o lado bom. E eu ainda comentei com alguns alunos, assim, falei, se vocês pararem para pensar, vocês estão tendo muito mais interação com os professores, estão tendo mais envio de material que a gente não enviaria. Eu, por exemplo, envia coisas para os alunos que eu não enviaria, ensinando técnicas que eu não ensinaria, porque eles estão em casa sem computador e sem uma série de coisas. Eu estou vendo alunos se reinventar, criando coisas que nunca fizeram, de uma maneira manual, por exemplo. Outros usando softwares que nunca usaram. Como ele falou, assim, usando uma tecnologia de uma maneira que não era usada antes. Então, eu acho que a gente tem aí, para o futuro próximo, né? E eu acho que isso já está acontecendo em alguns lugares, né? Eu espero, quem sabe, que eu consiga criar ainda enquanto eu estiver parada aqui, mas até o momento realmente não consegui ligar meu computador, não consigo, estou travada mesmo, estou angustiada, estou mal, não consigo. Mas espero sair dessa, porque eu nunca fui assim. E o que me estranha é que eu não sei se me conhece, eu nunca fui uma pessoa assim. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter um boom de novas maneiras de se olhar. E aí não apenas só no cinema, né, como ele falou, né, a maneira de enquadrar, a qualidade técnica, mas na arte de uma maneira geral. Eu acho que vai aparecer uma nova maneira de você olhar, de você interpretar, de você mesclar linguagens, né? Fazer uma conversa de linguagem. Entender que a gente não é, além de entender também que a gente não é mais sozinho, a gente faz parte de um todo, mas a gente também consegue trabalhar, né? E promover possibilidades outras que a gente estava bitolado, pensando do mesmo jeito, né? Do mesmo modo, fazendo aquelas coisas com tudo que está ali na mão, e de repente a gente não tem mais nada à mão, né? E a gente tem que se reinventar. E eu acho que vai existir essa reinvenção aí, como o Vladimir falou, nessa questão de linguagem, tecnologia, criação. Acho que isso vai dar um baita resultado legal. Eu quero acreditar, e aí é o meu jeito de ser, de buscar sempre o positivo da coisa, que a gente vai ter na verdade, em toda a época da história, né, sempre que se existia uma catástrofe, o mundo se reinventou e criou coisas novas, né? Uhum. Na própria MPB e teatro brasileiro, a gente só tem as coisas maravilhosas que a gente tem por causa da ditadura, né? A gente só tem isso por causa da ditadura, as grandes peças, né? Então, foi a maneira deles se reinventarem em 64. Então, quem sabe agora a gente vai ter um boom aí de várias reinvenções, né? Eu acho que isso pode ser bem legal. Eu acho que não só... Pode falar, Vlad. Pode falar. Não, só ia fazer uma adenda, assim, acho que, e não só na arte, mas, assim, em todas as relações, como você falou, na parte da didática, enfim, de dar aula, né, eu vejo pela minha esposa, que é professora de ensino médio e fundamental, os alunos de escola pública usando Google Classroom. E, assim, eu uso internet desde 1995. Eu conheço o Google desde que ele surgiu, eu nem sabia que existia essa porra. Então, assim, mudou a forma da gente ver, né? Então, você pode dar aula através de um outro software, você pode usar você aprende, você começa a usar experiências, tipo, será que funciona esse tal de homeschooling? Será que você trabalhar em casa realmente é tão produtivo quanto você sonha que é? Enfim, serve para a gente experimentar novas coisas. Tudo que morre é para dar um novo começo. Então, que morra para que nasce coisas novas. Eu acho que é um puta momento merda, mas que é mó legal. Interessante que você falou, Vladimir, porque essa coisa do morrer, né, e renascer, a Márcia falou sobre a questão de quando as coisas vão passar, nós passamos, né, a humanidade passa por dificuldades, como 64, e aí um pouco antes, né, um pouco bem antes, né, 1918, com a gripe espanhola, nós tivemos a vanguarda também, ou seja, o dadaísmo, o surrealismo ganharam uma coisa exponencial, que é um termo de hoje, né, mas, enfim, eles ganharam uma expansão, aí nós tivemos a Semana de Arte Moderna, 4 anos depois desse tipo de catástrofe, né? Na peste negra, nós tivemos aí o iluminismo, o renascimento, né? Então, assim, que também foi por volta aí de 1420, ou seja, por volta aí dos anos 20. Parece que por volta dos anos 20, a humanidade, cada século, passa por algum perrengue grande, né? De transformação. Eu acho é que, uma coincidência fodida também, né? Pois é. Então, é muita coincidência.
Alguém quer mais comentar? Diz aí. É um ciclo de mutação genética também, né? As pessoas, elas estão diferentes, né? Você vê isso pela personalidade, pela conversa, tipo... É muito louco, cara. É muito louco como, tipo, tem coisas que são muito comuns. Tipo, eu que sou mais novo, obviamente, daqui. Oi? Tá dizendo que vai terminar. Tá, parece que vai terminar. Não, o meu ele falou que foi atualizado para infinito. Ah, é? Que bom, que para mim falou que tava... Vamos lá, a gente porque acho que tá dentro de uma dinâmica, pelo menos até, digamos, tá dando já os quase 40 minutos, sei lá, 1 hora de bate-papo, tá bom para depois deixar gravado. Aí eu vou publicar também nas redes sociais, enfim, para não ficar cansativo, que eu acho que tá bacana a dinâmica. Fala aí, Rudy. Esqueci o que eu tava falando. Você tava falando, enfim, esqueci. Tava falando, que as pessoas estão geneticamente também estão se modificando. Como eu sou o mais novo daqui, obviamente, né? E peguei menos pinta o cabelo, né? Fica fácil, mas não. O que acontece é assim, tipo, eu vejo que pra galera que tá aqui agora, tipo, tô falando de aluno e tal, né? Uhum. Que é o contato de pessoas mais novas que a gente tem. Velho, pra eles é uma coisa que, tipo, tá tudo bem, já era. Historicamente tá tudo foda-se, não precisa saber do ontem, tá ligado? Uhum. E é por isso que eu acho que vai ser de qualquer jeito. Voltando aí, até para eu fechar aqui minha fala com um assunto inicial, o que vai ser produzido, pelo menos de maneira independente que eu vejo, assim, não vai ser uma coisa muito embasada, eu acho que vai ter mais pressa de fazer e soltar alguma coisa, porque o assunto está em voga, do que qualidade para ser interessante para as pessoas assistirem, entendeu? Eu acho que o foco, sinceramente, do que vai ser produzido vai ser esse, assim. Então, só uma questão que eu vejo também, que hoje eu recebi num grupo que eu participo, chamado Era Transmídia, eles mandaram, acho que é o Olhar Digital, depois eu até posso compartilhar para vocês, falando que vazou os vídeos, como esse que a gente está gravando, ficar numa nuvem do programa do Zoom, né, do aplicativo, e vazou uma pessoa fazendo uma pesquisa simples, um grupo lá de pesquisadores, eles descobriram mais, sei lá, milhares de vídeos, e entre esses tinha um vídeo lá que ficou famoso, que uma brasileira estava ensinando como que se faz depilação à brasileira para estrangeiros. Ela estava dando uma aula sobre isso. Então, assim, esse tipo de ação, por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando assim, de repente a gente está fazendo uma terapia aqui, né? Vai que eu sou psicólogo e estou fazendo uma terapia, vocês estão falando coisas super particulares. Então, assim, o cinema também vai por esse lado, o audiovisual, porque quanto da humanidade que está sendo colocada, porque eles falaram que durante a Peste Negra os confessionários ficaram abarrotados de gente querendo, digamos, limpar a sua alma e contando tudo para o padre da Igreja Católica, as outras igrejas também da época, luterana, enfim, todas essas, ficaram sabendo de coisas e se prepararam para o que vinha depois. Aí vem, não que isso, o que foi lá confessado, fez com que tudo mudasse no iluminismo, no renascimento, mas assim, muito do que foi colocado no algoritmo, digamos, por meio dos padres, vamos chamar assim, teve essa relação. Então, o que eu coloco é isso, assim, eu vejo que o cinema, os algoritmos que essa nossa conversa de hoje, mesmo que eu não estivesse gravando, os dados estão sendo trocados, vai ficar em algum lugar e poderão, sem teoria da conspiração, poderão ser utilizados ou não, né, para poder criar, digamos assim, olha, o Rodinei falou tal coisa, o Eduardo, o Vladimir, o Sami, ainda bem que eu fiquei calado. Latino. Mas aí eu não me comprometo com nada, brincadeira. Mas enfim, então assim, essa coisa que eu estou colocando aqui para a gente debater em termos, né, do que o cinema pode retratar, eu vejo isso, porque esse aplicativo, o Zoom, que a gente está usando muito, então imagina quantas reuniões que de repente um presidente como o Bossal que nós temos, né, falar coisas, de repente ele achando que está falando só para ele e os 4 filhos dele, de repente isso vaza. Coisa que eles não vão fazer, é lógico que eles não são trouxas de ficar fazendo esse tipo de coisa, que sabem que isso é possível. Mas são trouxas. São trouxas pra caralho. Eu acho que eles fazem também. Ou faz de propósito. Só não fica falando mal do presidente que o Vlad é fascista. Eu? Mas enfim. O que vocês acham dessa questão aí dos metadados, né? Porque hoje a gente não vê a universidade ainda utilizar,
também isso. A Globo, estava vendo um amigo meu nesse grupo Era Transmídia falando sobre isso, né? Eles têm lá, parece que o Big Brother teve 1 bilhão de votos num paredão aí, não sei se foi semana passada, e aí, tipo, são dados de pessoas que foram lá votar, que para votar você passa as suas referências, e essas referências via Facebook também, como aconteceu da Analytics, né, que deu origem ao Trump, ao Bolsonaro, essa coisa toda. Ou seja, como que o cinema pode criar roteiros específicos para esses nichos que dizem que esses metadados vão criar roteiros. Só que a gente não vê isso ainda, você falou do Google Escola, né? Ou seja, essas questões todas, por isso que eu lembrei de tudo isso. Como que a gente vai trabalhar com o cinema que de repente vai criar um roteiro, olha, a massa quer isso agora, porque aquele grupo que tinha 5 pessoas falou sobre isso, aquele outro. Ou seja, são informações que vão se juntar. A Globo, segundo esse meu amigo que trabalha lá dentro, ela ainda não pega essas informações, porque eles não dão conta. Mas em algum momento pode ser trabalhado isso. Isso é viagem minha? O que vocês acham? Mas eles fazem já isso, né? Obviamente que não é desse tamanho, né? A pesquisa. Roteiros, mas eles... fazer uma novela. Mas é isso, com cara, base em novela... metadados. Mas é isso, a novela ela é alterada capítulo a capítulo baseada em metadados. Aqui a gente não chama de... Eles não chamam de metadados. Audiência, mas é isso, né? Audiência, cara. É onde eles têm a medição. O lance que eu acho é que, sendo muito sincero, eu acredito que todos vocês até pensem parecido. Mas isso é correr atrás do rabo. Sinceramente, você não está fazendo efetivamente um conteúdo. Você está fazendo, sei lá que porra, um entretenimento muito fútil e superficial, assim. Não é para vender, não é uma coisa que tem relevância, no meu ponto de vista. Tipo, não, mas Odinei, peraí, eu só corrijo o seguinte, não é para vender. É claro que é para vender. Não. A internet inteira hoje, a internet inteira, quando eu digo informar. Inteira, eu estou sendo, óbvio, generalista. Mas a internet hoje ela é baseada em todas as técnicas de CIO e inbound marketing e tudo isso. É isso. Não existe um texto com profundidade, tirando, sei lá, algum texto no Medium, né, que é uma plataforma 2.0, onde todas as pessoas podem escrever qualquer coisa em qualquer tamanho. Mas existe toda uma estrutura para você escrever. Todos os sites, seja de qualquer tipo, de música, de medicina, de qualquer coisa, eles seguem regras de marketing digital para venda, para conversão, engajamento. A internet inteira está moldada assim, os stories são feitos assim, tudo é feito assim, tudo isso é baseado em metadados. Ou seja, você tipo, você ficar dando biscoito para o cachorro. Ó, eu te dou esse e-book e você me dá seu e-mail. Você acessa isso aqui e você me dá esses dados. Marketing digital, né? Marketing digital. A internet inteira está baseada nisso. E é natural que todas as outras artes também se baseiem nisso. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai ter uma estrutura, como você já tem, uma estrutura de roteiro básica que funciona e funcional, você vai ter ela cada vez mais enxuta, cada vez mais simples para converter. Ou seja, eu tenho um roteiro que sim vai levar a pessoa a consumir o meu produto. E isso é natural. Eu acho que buscar os metadados e construir esse ideal é natural. O erro é você não ter essa consciência, que é o que a maioria das pessoas não tem, de que a coisa está sendo vendida assim. Então, assim, hoje um texto mais complexo, numa internet, complexo com mais do que 6 parágrafos e sem fazer o funil de venda, ele já é um texto que é taxado de textão e é chato de ler. É a mesma coisa de um filme de 3 horas e meia. Um filme de 3 horas e meia, puta, é muito pra minha cabeça. Infelizmente é isso. Estamos emburrecendo, estamos cada vez mais... eu estou na escuridão, agora que eu percebi. Está se escondendo dos metadados. Exatamente. A gente está cada vez mais simplificando a coisa, né? E eu acho que as artes também vão acabar indo para isso. E o que não for, e aí também entra numa outra discussão, mas o que é arte e o que não é? O que é assim não é arte? Ou seja, o que está escrito dentro desse parâmetro não é jornalismo, é propaganda, mas o quanto é propaganda? Enfim, é uma discussão muito mais complexa e longa do que a gente pode ter aqui. Mas acho sim que essa construção de dados faz com que você aperfeiçoe um modelo e esse modelo seja a regra em todas as artes. Mas deixa eu dar um exemplo. Só um exemplo rapidinho, queria depois escutar o Sanha, porque está se escondendo no metadados também, queria saber o que ele acha disso. A Alquida também, sobre essa questão dos metadados. Mas só um exemplo, tem um cara que é designer e arquiteto em São Paulo, o nome dele é Guto Requena. Até legal a Márcia, não sei se você já conhece ele, fazia um programa
no GNT, nos 30, uma coisa assim. Ele faz um trabalho que desenvolve a partir dos afetos. As pessoas contam uma história, aí ele registra essa história, aí um computador trabalha esses metadados que a história tem, enfim, por formas, enfim, aí é um detalhe, não vou entrar em muitos detalhes, mas o que é interessante, assim, ele cria joias ou objetos como vasos ou um pingente a partir da história daquela pessoa, né? Então, assim, um filme... ele de uma forma sensorial? É uma forma sensorial, mas no sentido assim, aí a impressora 3D faz um vaso porque a avó dele conta a história de quando ela era criança, contava, sei lá, historinhas para os netos, e ela falou sobre isso. Aí esse programa vai pegar essas informações, vai subdividir, e aí depois passa para um outro processo, e aí cria em 3D um objeto a partir dessa história, com as formas que a história teve. E sensações, enfim, tem inúmeras questões. Então, isso, dentro de um filme, você também pode, vamos supor, eu posto um vaso na minha casa, um filme Psicose. De repente, que filme que forma teria esse filme? Enfim, são exemplos, né, de trabalhar pela arte que o Vlad estava falando, que a arte... Porque você vai pegar, por exemplo, no Psicose, quais são os clímax? O que mais traz atenção? O programa as pessoas faz mais isso. comentam deste filme? É isso? Então a gente reproduz isso em outro contexto. É mais ou menos isso, e trabalha a questão do afeto. Fala aí, Samir. Não, eu acho sem dúvida, essa análise de não só comportamental, do que rola hoje em dia na internet, isso tudo é puxado para que a gente possa, eu digo a gente, nós do audiovisual, né, possa de alguma forma reproduzir, as pessoas que assistam se reconheçam na tela, né? Elas se identifiquem na tela, de alguma maneira, né? O que foi? Caralho, não, que ligou a luz, o Vlad. O Vlad fez, pô. Expressionista. Ô, louco, velho. Tá bonito. Luz expressionista. Eu tô meio perdido aqui nos vídeos, porque eu nem sei que tela eu fico, é muito louco. Você pode clicar, tem um jeito de abrir pro lado, que você consegue ver todo mundo. Puxa pro lado, tu vê todo mundo. Aí você consegue ver todo mundo. Já que vocês censuraram, vocês não são pessoas do audiovisual que aceitam novas luzes. Eu já entendi. Desobediência civil. Diz aí, Samir. Tá, não, essa base para construir roteiros, ideias, para executar filmes e tudo mais, eu acho que isso é natural para qualquer filme. Com certeza vai sair vários filmes em cima desse mote da epidemia. Inclusive, já saíram vários, né? Se a gente parar para pensar, existem muitos que tentavam, de alguma forma, prever um tipo de catástrofe dessa, sabe? Eu fiz um, se vocês quiserem assistir, chama Contaminação, e vocês não viram, seus porra. Não, e o Parasita... Eu já vai fiz. Com base a conversa. O Parasita trata sobre isso, né? Porque a Coreia do Sul sofreu muito com essa coisa do SARS, lá em 2012, e tem essa coisa lá do pêssego, que a mulher passa mal e tal, e a dona, a rica, né, ela acaba achando um absurdo que a mulher possa contaminar a família dela, então ela demite. Ou seja, mostra um pouco também disso, né? Dessa histeria que a mulher rica ali, a elite, tem dessa contaminação. Embora essa contaminação de hoje é mais forte, né? Márcia, diz aí você, e os metadados e o design, o que você acha? Como está mudando isso tudo no cinema? Eu acho assim, isso que você falou do Zoom aí, né? Você comentou da aula que deram, que é mesmo? Depilação brasileirinha aí, que você falou que deram? Depilação brasileira. Eu não vi ainda, mas diz que a mulher aparece depilando. É mesmo? E deu o que falar. Então, lá, como assim, tá tendo um boom, assim, tô falando aí pela universidade, pela Unisanta, né, por causa de tá muito falando mais do que nunca com a reitoria, com a direção e com todos os coordenadores da universidade inteira, num grupo que a gente tem da reitoria, todos os cursos e praticamente todos os coordenadores e a maioria dos professores estão fazendo isso aqui, né, e ficam lá enviando as telas das aulas, deles batendo papo com os alunos. E aí tem alguns especialistas na área de TI e tal, e aí falaram sobre várias, não sei se vocês já, eu acho que nem é tão novidade assim, sobre várias vulnerabilidades que esse Zoom tem. E que a probabilidade das pessoas estarem pegando o que a gente está falando aqui, os caras que fizeram o Zoom, é imenso. A matéria falou sobre isso, eu vou colocar aqui no chat. Pode falar. Várias
Tem várias vulnerabilidades aí que eles fazem isso. Quando falaram isso lá no grupo da faculdade, o pessoal, algumas pessoas ficaram, meu Deus, nossa, né? E na minha cabeça eu simplesmente pensei, falei, pô, é o que o Facebook faz, é o que a maioria dos aplicativos faz. Sim. O problema é quando você faz alguma coisa que não é tão boa de ser vista, né, ou tão correta, e as pessoas começam a compartilhar. Ou coisas que você tem o direito, que não seja de ter seu direito, e você não quer que compartilhe. É um problema também, né? Mas, por exemplo, eu não sei até... com certeza. Agora, assim, que eu acho... Você falou do Big Brother, né? Do excesso de votação, tal, que teve. Eu escutei eles falando também isso, comemorando, né? Ai, meu Deus, olha que sucesso que nós temos. Sucesso nada, né? Porque as pessoas começaram a votar lá porque não tinham nada que fazer, estavam trancadas em casa. Então, a audiência do Big Brother aumentou gigantescamente. Isso daí também fizeram pesquisa. O jornalismo da Globo, né? Porque a pessoa está em casa. Porque as pessoas estão em casa. Então, quer dizer, por isso mesmo. Mas, assim, que eu acho que exista no Zoom, e aí tá tendo, assim, como eu tô vendo lá, a maneira que as pessoas estão resolvendo, o Vladimir falou que a esposa dele também é professora, né? E ali naquele grupo da Unisanta, é desde o colégio até doutorado, né? Que estão se discutindo e a gente está conversando lá, e eles estão usando todos os aplicativos possíveis. É aula por Skype, é aula pelo Microsoft Teams, é aula pelo Google Classroom, é aula pelo Instagram. Eu já dei aula pelo Instagram, já dei aula assisti a última. Face. Você assistiu a última? Essa é aberta. Eu dou aula fechada pelo Face, pelo grupo fechado. Marquei uma com o Zoom. O Zoom é o que o pessoal está mais usando, que parece que acharam mais novidade. Agora, aqui eu acho que todos esses aplicativos, todos eles, têm alguma maneira interna de conseguir saber, por exemplo, caramba, o que será? Não que eles consigam saber o que eu falei neste momento agora, talvez até consigam, né? Mas, assim, pelo menos saber, olha, no Zoom, que dia é hoje? 5. No dia 5 de abril, o assunto mais discutido entre as pessoas que usaram foi cinema, foi depressão, foi catástrofe, foi sei lá o quê. Isso eu acho que existe. E isso talvez, como sempre, desde que a história da internet existe, isso serve de como é que fala? Fugiu a palavra, de inspiração para você criar em qualquer coisa, né? Desde a arte, design, teatro, música e etc. E aí, aproveitando uma coisa que eu comentei agora, que eu acho que é uma coisa que, pelo menos eu como professora e educadora, que eu costumo dizer que eu sou mais que professora, sou educadora, é que, assim, a quantidade de alunos com depressão aumentou gigante, né? De alunos que já me entregaram atestados médicos por estarem muito mal, né? Eu recebi uma mensagem de um aluno que eu falei, meu Deus, o que eu faço? O cara falando que por ele terminava a vida dele agora, porque não está conseguindo segurar a onda, né? E eu acho que é um momento bem complicado, assim, né? Da gente conseguir o que falar entender. nessa hora, né? Pois é, e aí eu fico pensando assim, o Rodinei e o Eduardo me conhecem, né? Vocês dois estão me conhecendo agora. Mas, assim, se eu que sou uma pessoa que eu nunca me vi sem conseguir sentar no computador e criar, por mais que o meu problema... Vocês sabem tudo que eu já passei na minha vida, certo? Certo. Mesmo assim, a minha maneira de resolver era sentar aqui na frente disso daqui e criar. E se eu, que sempre fui assim, não estou conseguindo, fiquei muito mal esses dias, né? Estou tentando superar algumas coisas psicológicas que eu nunca pensei que eu tivesse. Imagina essas pessoas que já tinham problemas, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico pensando, caramba, o que vai acontecer, né? Que sociedade que a gente vai ter? Jovens, né? Mesmo professores, assim, a quantidade de pessoas que estão angustiadas, né? E eu não vejo ninguém fazendo nada para ajudar essas pessoas também, né? Isso, eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para saber quantos alunos, né? E pedi para que eles me falassem, contar as suas situações, e vou passar para o setor de psicologia da faculdade. Vou falar, criem alguma coisa, criem um canal de conversa, né? Então, eu acho que essa situação, esse clima, né, das pessoas estarem depressivas, espero que não, que as pessoas não se matem mais do que o normal, né? Não tenha tanto suicídio, né? Mas eu que bati 3 vezes na madeira, tá? Eu espero que isso não aconteça. Mas eu acho que é uma tendência também, que a gente pode muito ver por aí coisas desse tipo, com esse clima ou com esse viés. Quem sabe indo para um viés bom, olha, como superar, ou como passei por isso, ou como resolvi, né? Mas indo para um momento meio down, assim, né? Eu acho, mas... Pode, fala aí, Vlad, depois eu... Não, só ia... Vou até usar o chat aqui. Dentro do que ela falou, é curioso, eu até compartilhei no Facebook hoje
um texto do dia 1º de abril, da Taylor Lawrence, no New York Times, um editorialzinho, que o título é Stop Trying to be Productive, né? Pare de tentar ser produtivo. Que entra isso, assim, o quanto você acaba também se angustiando e se deprimindo e ficando ansioso por querer ser produtivo nesse momento. E talvez não seja o momento de ser produtivo, tá ligado? Você não tem obrigação disso, né? Eu vou mandar eu resolvi ligar aqui e vou dormir. Eu vou assistir série. Talvez seja o melhor, né? Sim. Eu acho que é falta de surra. De quê? De surra? Surra? Sério mesmo? Não, assim, não, falando sério. O que acontece é que a gente já tem pessoas frágeis. Mais uma vez falando dessa... Nem sei que porra de geração que é essa. Acabaram as letras, né? Que geração que é? Vai entrar em número agora? É Millennium. Geração Zero, Millennium. Essa é a Millennium. Então, porque na real, assim, o que acontece? As pessoas são muito frágeis, velho. Elas são frágeis, assim... A gente está vivendo uma readaptação, mas todos nós aqui... Eu sei que eu passei e eu sei que eu fiz. Tipo, a gente passou por bullying, a gente passou por zoação, por preconceito descarado que nascia já na família. A gente passou por tudo isso. Obviamente, estamos tentando construir uma sociedade mais livre disso possível, que eu acho que é o que tem que acontecer, não acho que tem que ser diferente. Porém, essas vou chamar de criança, cara. Essas crianças, elas são hiper protegidas. Elas não têm, talvez por descaso dos pais, talvez por uma falta de assessoria mesmo, mas elas são de cristal, cara. Elas quebram muito fácil, muito rápido, e não dá para você viver numa... Não, tô falando de adulto. Tô falando de adulto, 20 anos, 25. Idade, né? Não, tô falando da minha idade. Mas tu já é uma senhora, né? Eu já acho que todo mundo tem a cabeça meio fodida mesmo. E é normal. Não, mas olha só, não tem... Eu sou centrado. Mas não tem uma questão também, assim, que essa geração que aí você está falando adulta, 20 a 30, que seja até 40 anos, que, bom, quem tem de 20 a 30, basicamente nasceu com a internet, digamos assim, né? Mesmo a pessoa que não tinha dinheiro, mas tinha contato com essa coisa do digital, celular e tudo mais. Depois a internet pode ser... Mas já sem contato com a família. Então, mas tem essa questão. Mas o que eu vejo para nossa geração, eu tenho 43, boa parte aqui, acho que deve ter aí seus 39 anos, 35 para mais. Acertou, isso aí mesmo. Quantos anos você tem? 39. 39. 19. 19. Então, assim, o que eu vejo é que, como a gente tem agora algo muito forte, que muitas pessoas estão morrendo, e a gente está vendo aquelas cenas do caixão e tudo, é o que está mais impactando na gente, então, assim, é uma coisa limite. E a internet... dá uma impressão, às vezes, que é uma coisa sem limite para quem cresceu. Eu fico imaginando quem cresceu aí, quem nasceu nos anos 2000, aí em 2000, e está com 20 anos agora, essa pessoa, o que é esse mundo agora que me traz uma realidade que eu nunca tinha visto? E a nossa geração nunca viu nada desse jeito, porque a gente não viu guerra, nenhum no Brasil. Quem mora, de repente, lá na antiga Iugoslávia, aí, na Sérvia, na faixa de Gaza, você pode falar, ou seja, e se a gente parar para analisar, a gente está fazendo um recorte, se você falar assim, quem daqui já morou numa favela em Paraisópolis, ou aqui numa favela da Baixada, uma favela da Pesada, vai ter uma outra realidade. Então, assim, tipo, o que é a internet, o rabicho, digamos, né, que eles conseguem para conseguir lá a TV a cabo, essa coisa que, enfim, então isso que agora parece que isso sucateou, esse sucateamento que essa pessoa que já vivia, digamos, na faixa de Gaza, Paraisópolis, hoje se expandiu de uma forma que parece que igualou todo mundo. Ó. Eu estou preso dentro de casa com 12 pessoas, eu moro em Paraisópolis, pegando como exemplo, né, porque eu tenho visto muita matéria, como eles estão, o que é interessante dessa favela, dessa comunidade em São Paulo, eles estão pagando ambulâncias e hospital particular para quem está tendo problemas sérios lá deles, que não dá conta ao SUS, e eles se juntaram, estão conseguindo pagar um preço mais em conta, mas conseguindo. Não foi o Estado que foi até lá. Então, isso vai vir forte, né? Então, assim, eu fico pensando... Tem que parar de existir. Oi? Não serve para nada essa porra. Pois é, ele não existe em muitos lugares, como em Paraisópolis. Ele não existe. Só existe quando o policial entra, como aconteceu, para bater, né? Para matar negros. Ou pro IPTU do barraco do maluco. Pois é. IPTU de barraco. Ou para tentar cobrar a luz, né? Isso que você comentou aí no começo da sua fala, que nem você falou assim, nós estamos numa geração que a gente não viveu guerra, não viveu uma série de coisas, né? Uhum. E mais do que isso, outro dia eu estava pensando, a gente sempre teve o costume de falar
que aliás eu falei isso há pouco tempo para o Lorenzo. Lorenzo, para quem não sabe, meu sobrinho de 5 anos. Ele estava vendo um desenho e apareceu um furacão e um vulcão. Aí ele falou, isso não existe, isso é de mentira. Aí eu falei, não, isso existe em outros lugares, né? No nosso país não existe, né? Então a gente sempre costuma falar, o Brasil é um país privilegiado. E a gente não tem vulcão, a gente não tem terremoto, a gente não tem uma série de catástrofes. Mas a gente tem um povo que, ó... A gente tem o Bolsonaro que supera toda essa desgraceira toda. Mas, assim, se for pensar, muitos outros países e continentes, eles conseguem viver com catástrofes de uma maneira psicologicamente um pouco melhor, porque já tiveram que, em algum momento, conviver com essas desgraças aí da natureza que os obrigam, às vezes, a algum certo clausura. Não como a gente está vivendo hoje. Mas o povo, aqui no povo brasileiro, acho que toda essa sensação que a gente fala, tanto de mudança de tecnologia, de como você se reinventar, de depressão, de clausura, etc., até por nós sermos um povo que a gente nunca teve uma situação onde a gente fosse obrigado a ficar dentro de casa por causa de um furacão, por madeira na janela, né, ou qualquer tempestades terríveis, isso mexe muito mais com toda a maneira da gente fazer, pensar e criar, né? Fala aí, Vlad. Uma coisa que eu acho interessante, primeiro, até sendo um pouco mais simplório com relação a isso, a gente não tem neve, né, meu? Puta, neve tem que ficar dentro de casa. Não tem nada que faça a gente ficar dentro de casa, né? Mas, assim, o que eu ia desenrolar, um outro ponto, que é por uma outra conversa, em outro momento, enfim. Essa questão da internet e, enfim, ter o acesso, não ter acesso, ser de uma geração que tem internet ou não, é importante colocar que talvez a molecada mais nova, eles não têm acesso à internet. Eles não têm... Para começar, que assim, a internet no mundo real, no Brasil, do mundo real, não é todo mundo que tem acesso. Ponto. Está sendo muito pequeno burguês achando que as pessoas têm. Não, não tem. Pô, não existe. Sim. Segunda coisa, quem tem também não tem acesso à internet. Quem tem acesso à rede social. Os celulares, as empresas, né, TIM, Vivo, Oi, enfim, claro, colocam sempre pacotes de dados para o WhatsApp e para o Facebook. Então, as pessoas usam rede social. Elas não usam a internet. A internet não é a rede social. As pessoas acham que vou entrar na internet, abre o Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Isso não é internet, são redes sociais. A internet as pessoas não têm acesso. A internet é uma coisa tão maravilhosa, né, e ninguém tem acesso. A gente se engana, né? É aquela liberdade controlada, né? Aquela castração. Fica aí brincando no seu parquinho, fica aí vendo o que seus amigos postaram e acha que isso é internet. Então, assim, de toda forma a gente continua preso, mesmo tendo esse acesso. E isso tudo, toda uma geração que sim tem dinheiro e poder aquisitivo e tal, mas ainda tem uma castração de ficar girando lâmpada e correndo atrás do rabo. E isso vale para a TV, né? Isso talvez caiba para a nossa geração, quando tínhamos 7 canais abertos e a casa da maioria das pessoas estava ligada na Globo. Então, assim, talvez o Facebook e as redes sociais sejam a Globo da nossa época. Ou seja, você tem opções, mas a gente acaba ficando preso dentro daquele nicho e, obviamente, isso deprime mais, isso nos encarcera mais do que já estamos fisicamente. Sim. O pessoal hoje, os alunos, eles sabem usar a rede social, qualquer uma tira de letra, mas eles não sabem pesquisar no Google, por exemplo. Não sabem. Exatamente isso que eu falou. Não pensar sabem como fazer sobre uma a pesquisa na internet. Não sabem. O Rodrigo, eu acho que está vendo Netflix enquanto a gente está falando. Não, estou ouvindo vocês. Bom, a gente está chegando quase ao final e já bateu nossa 1 hora. Eu queria saber se vocês querem concluir com alguma coisa a mais. Mais alguém? De boa? Cara, eu faço as últimas considerações. Em primeiro lugar, eu acho que o Rodinei me enfiou aqui, eu não tenho a mínima ideia para onde isso vai. Eu vou falar sobre isso. Meu nome é Vladimir. Também não entendi isso. Além de ninguém te entender, não te ver, então tá uma beleza. Tá bom. Então tá bom. Pois Mas a brincadeira é a seguinte, isso aqui é importante, cara. Não sei se é importante para os outros. Eu não sei se eu teria um saco de ver 1 hora de um monte de gente falando e em devaneio. Mas acho que para a gente agora, nesse momento, é importante. E acho que talvez seja o momento de ser um pouco egoísta com isso. A gente precisa trocar, precisa ouvir o outro, precisa ter essa troca. Não só pelo momento de reclusão, mas como a Márcia colocou, eu acho que é o momento da gente se cuidar um pouco e é importante a gente ter outras visões, talvez melhores sobre tudo.
Eu acho que pensar cinema é muito legal, mas mais importante, como eu falei na minha primeiro momento, é fazê-lo. Então, se alguém teve saco de ouvir esse blá 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 até agora, mano, foda-se, desliga essa merda, usa teu celular, faz um filme, conta a sua história. Todo mundo tem boas histórias para contar, todo mundo tem capacidade de fazer isso hoje, se não todo mundo, boa parte das pessoas. Então, que façam isso, não fica ouvindo uma pessoa falando, é isso. E se tu é do primeiro ano de produção multimídia, escuta o que o Gordinho falou aí, porque é... Já aproveita, né? O que mais? Mais alguém? Não? Eu acho que, só para concluir, que eu acho que cada um... Eu não sou da área do cinema, né? Lógico que é. Ó, uma coisa importante, para ficar registrado, já que tá dando pra gente... eu não sou produtora, né? Não, mas deixa eu só colocar uma questão assim. Desculpa te cortar, mas eu quero que você continue. É só uma coisa importante. Seu pai foi uma pessoa importante no Cinema Oitista de Santos, né? Então tem um histórico muito forte. Você foi, digamos, personagem da Garota do Boqueirão. Então você Garota do Garota do Boqueirão, o pai da Márcia fez algumas imagens dela em Super 8, ela andando pela como que é, Márcia? Na Praia do Boqueirão, né? No Jardim. Do Boqueirão. No Leão. No Leão. Garota Vinícius Moraes. Exato. Então, assim, o que é importante... Ganhou o prêmio. Pois é que não dá pra gente, né, entrar agora nessa questão do cinema oitista em Santos, mas a ideia é que esse café indie BS, Baixada Santista, né, a gente possa fazer outros bate-papos, sempre focando a arte independente. Aí o Vladimir que caiu, então, como ele falou, né, o Rodinei colocou ele aqui e o... eu também. Sou mais perdido que o Rodinei. Rodinei não, que o Vladimir. Desculpa. Então, o que é legal, né, ainda está gravando, eu até acho bacana isso, porque quem for assistir, como o Vladimir colocou, chegando até aqui, a pessoa vai poder, de repente, ter isso como um documento, de repente até para ajudar a fazer um roteiro, quem sabe? Se a pessoa estiver fazendo uma pesquisa, pode ser que ela veja esse áudio, é algo histórico, por mais que seja importante para a gente estar fazendo essa troca, ouvir outras pessoas. E aí, voltando para a Márcia, é muito importante isso, ela falou assim, mas eu não sou da área de cinema. É sim, e bastante... Você não deixou concluir. Não, pois é, mas é o que eu pensei antes de entrar na live, eu falei, pô, a Márcia, ela tem muito a ver com essa parte de cinema, né? E aí eu queria só colocar essa questão, por mais que fique parecendo rasgação de seda, mas é no sentido, assim, da importância que a gente pode vir a conversar sobre a questão do cinema oitista em Santos, que ela tem um histórico nisso. Então é importante da gente estar falando de voltar a repaginar, de repente, possibilidades de cinema, que seja lá pela pandemia ou que já estava acontecendo, enfim, falando do cinema local. Então, acho que é importante a gente rebuscar, né, o movimento de cinema oitista em Santos. Por isso que eu te cortei, Márcio, para poder falar sobre essa questão. Foi muito importante para Santos. Vários, como o seu pai foi importante, mas vários outros realizadores, e a gente pouco sabe sobre isso, né? Mas, enfim, desculpa ter te cortado. E a Márcia, atriz do Ventania, que convida Ferrante para participar. Olha aí, tá vendo? Então, eu falei, eu não sou do cinema no sentido assim, não dirijo, não produzo, né? Mas estou na parte de arte, de criação. Mas com certeza sou a mais velha que trabalha com cinema há mais tempo. Se for pensar que com 5 aninhos de idade eu apertei o botãozinho de uma filmadora em Super 8 e já ouvi com 5 anos de idade o barulhinho lá da filmadora Super 8 e isso não sai de mim até hoje. E, aliás, eu entregava a tabela do colegial em animação feita em stop motion de papel. Eu fazia em Super 8 meus trabalhos de escola. Então, quer dizer, o cinema está aqui, eu não sou uma produtora de cinema. Mas, assim, eu acho que meu lado, né, que me apaixona é a arte, é o design, né, que eu coloco nos cursos de cinema que eu dou e nas produções que eu participo. E eu acho, assim, que só um toque, assim, para todos nós que trabalhamos, pensamos arte, criação, né, tentar fazer, e aí também é do meu jeito de ser, né? Se eu tivesse que escolher fazer um filme, participar de uma produção, ela não seria catastrófica, ela não seria negativa, ela não seria para falar do mal, ela seria para falar de um jeito positivo de como a gente passou por essa, superou, tentando ajudar e agregar de alguma maneira, né? Tentando, de repente, criar um movimento. Eu costumo dizer para os alunos, numa aula que eu dou de movimentos estéticos no arte e no design, que a gente vive um momento que não existem mais movimentos novos, né? Existiu o dadaísmo, existiu o surrealismo, o cubismo, arte deco, arte nouveau, enfim, todos os movimentos. E hoje, que movimento nasceu nessa nossa época? Nada, né? Nunca mais nasceu nada com essa mesma força. E quem sabe
nós não podemos lançar um movimento artístico novo que tem O interferência em Covid todas não as voa. vertentes, né? Na poesia, na literatura, poesia, literatura, pintura, cinema, fotografia, né? Eu acho que repercutir as coisas por esse caminho é o que eu indicaria as pessoas a fazerem. A galera tá mais para vídeo, não voo. Bem por aí, né? Mas Márcio, é exatamente isso, cara. Eu acho que o impacto, como eu falei em outrora, por mais que seja ruim para nossos dias, e obviamente que tiremos o melhor disso, cara. A gente tem que tirar o melhor de tudo em qualquer nível, inclusive para produzir, seja lá o que for. E por falar em nível, o cara me lança outrora. Ó, achei demais. Muito Tá bom. na cara do Rodinei, certeza. Ainda bem que a quarentena não permite por enquanto, né? Fala, Sandro, se você quiser terminar, dar um salve aí final, o que você acha aí? Cara, eu sinto que cheguei de gaiato aqui, mas cara, que saudável isso, cara, esse bate-papo. Deu até um levinho assim nos ombros, na real, sabe? É bem bacana escutar vocês e me identificar bastante também com a opinião de vocês, né? Essa última fala do Rodinei e da Márcia também, concordo 100%. Se é para fazer algo, vamos pensar em algo positivo ou menos de superação, né? Dessa fase que a gente está passando. Acredito que é uma fase, né? Logo, logo... Tem que ser. Tem que ser. Bom, isso que você falou, vou aproveitar o que o Sam... É Sam ou é Rodrigo? Eu escutei ele chamar de Rodrigo. Os dois. É Rodrigo. Sam é o sobrenome. Isso que ele falou de dar um levinho, vou ser super sincero, assim, porque eu tava numa fase mal mesmo, tá? Eu acho que eu tô melhorando de uns 3 dias pra cá. Quando você me chamou da primeira vez para fazer esse vídeo, a minha primeira vontade era falar não. De verdade, assim, eu não queria nada, tava querendo ficar deitado na cama e não fazer nada. A partir da primeira live que eu fiz com os meus alunos, eu mudei pra caramba. Isso me ajudou de uma tal maneira, sabe? De conversar com eles, de ver, de bater um papo. E aí eu acho que isso tem feito uma diferença. Ele falou que deu um levinho, né? E eu tenho sentido um outro papo, o primeiro papo que eu participei assim via Zoom, né? Vendo as carinhas, assim, também me deu um levinho. Que eu acho que é bacana, assim, né? Legal. E é muito legal, assim, já então encerrando, é legal, assim, sem querer fazer sacanagem com vocês, mas eu fiz um bolo aqui, ó. De cenoura, hein? É de cenoura, né? Puta sacanagem. Eu vou na tua casa, cenoura, saindo aqui. Sacanagem. Pode vir que tem, se vier, tem mesmo. Então, assim... Pois é, eu fiz um bolo e fiz café, porque a proposta, né, assim, mais para frente, a gente poder cada um fazer alguma coisa, que seja para si, mas tá trocando, acho que pelo menos na egrégora, né, como o Samuel falou dessa coisa do levinho, que é esse levinho que se propaga, né? E uma outra coisa, só para a gente ir terminando, achei legal, a Márcia, lá, um cartaz que acho que foi feito para o Santos Jazz Festival, tá ali, ó, do fim do mundo, né? A gente saber lidar com esse tipo de coisa, porque é um fim do mundo. Mas um fim do mundo onde nós podemos... Não foi de propósito, hein? Então, mas querendo ou não, tá aí, né? Ou seja, a Márcia foi nossa professora e, assim, ela falou bastante sobre Gestalt, isso em 97, 98, olha quanto tempo, né? Que ela me deu aula. E ela falou sobre Gestalt, essa coisa de figura e fundo, né? Então, é muito importante essa coisa da gente observar, né? Porque quando a gente está conversando, eu como cineasta, eu observo também a composição, por mais que a pessoa, e como o Vladimir, tá tudo escuro, agora ele clareou. Caralho! Eu ia falar, só porque eu ia falar. Ele sabia. Nada como uma mulher para iluminar os seus dias. No caso, tá vendo? Muito obrigado, meu amor. Então, assim, aí tem uma estante atrás, assim, o Samuel tem uma parede, enfim. Aqui tem até uma arte aí, ó, do Rodinei, que eu fiquei um pouco na frente por causa da luz. Tá aqui, ó. Caprichada a próxima. Tem um zumbi do lado do Samuel. Enfim, então acho que isso humaniza esse momento nosso, né? Então acho que é bem importante, assim. Então, querendo ou não, a gente observando a cada um quando está falando, que, digamos, toma o destaque. Acho que quando ficar gravado, não sei como vai ficar isso, porque eu agora coloquei a tela para todo mundo aparecer. Antes estava aparecendo assim, cada um falava, fica a linha verde em volta, né? E toma a tela. Eu acho que ficou gravado desse jeito. Enfim, é uma experiência. Então é isso, pessoal. Eu agradeço.
E espero contar com vocês aí em umas próximas. Está aberto para ideias, se vocês quiserem fazer outras. Enfim, eu acho que já que a gente está em casa com tempo disponível, né, desde que não fique uma coisa, como vocês falaram, né, ter tempo, acho que foi o Vladimir que falou, de poder ter tempo para não fazer nada, né, tipo, não ser obrigado a fazer. Acho que foi numa matéria, né, no New York Times. A não obrigação de ter que ser Isso. produtivo, né? Exato. Produtivo. Sabe o que eu acho que a gente pode falar numa próxima? Diz aí. Sobre o que fazer, tipo, no recomeço de mundo, né? Porque acabou o mundo que a gente conhecia real. Exato, real, né? isso, é isso. Não é papinho. Isso acabou, mudou, vai ser diferente. Inclusive as relações de contato com as pessoas. Isso mudou, gente. Acredite. Você vai na padaria hoje, você vê que as pessoas querem, tipo, pelo menos 2 metros de distância. É muito bizarro. Mas olha, uma coisa importante também, em termos Esse de momento cinema, é natural. Não, mas isso vai se manter, cara. Isso vai se manter. Pode ser que durante um tempo ainda seja necessário. Também Mas eu acho que seria a depois- pauta para um papo isso aí. Sim, com certeza. Acho que dá para trabalhar isso. Na terça-feira, eu vou conversar com um cineasta de São Paulo, que é um amigo meu, José Renato Bergo, e ele vai falar sobre aquela cena do saco de plástico sobrevoando lá no filme Beleza Americana, de 99, né? E ele vai falar sobre essa questão da banalização do cotidiano. Vai ser na terça-feira agora. A Márcia tem um filme de saco plástico também. O Ventania existe por causa dessa cena, mas não é meu, é é do Gnose o texto. Então passa para mim depois o link que eu posso falar durante a live. Pô, tu tá de sacanagem que tu não assistiu. Tu foi na estreia, tenho foto. Tu Eu foi, não né? lembro. Eu? Eu tenho foto contigo na estreia do filme. Eu É meu não filme, lembro. caralho. Eu não lembro de Tá ter visto. louco? Eu vou... Eu não lembro. Ventania, pelo Caralho. menos. Não lembro, Mano, tu não sinceramente. sabe... Tô muito Vocês estão magoado. falando Ventania, eu tô pensando no Ventania, no cantor, sabe? Eu também achei que fosse, legal. juro. Boa lembrança. Pois é. Agora que eu me situei. Mas, enfim, Cara essa de coisa. chapéu. Ele Mas, mesmo. Eduardo, eu vou te mudar o meu. Eu dou uma das aulas que eu dou é aqui. A de cor é na sala, mas outras aulas são aqui. Eu nunca me dei conta que fica aparecendo do fim do mundo ali, porque Mas é pra mim é perfeito. natural. Né? Mas é perfeito, você não devia Não, mudar. é Mas baixo astral. não, que isso, é perfeito. Não fugir da realidade. É o fim de Eu vários acho- mundos. Eu acho que você tinha que colocar uma foto do presidente lá no fundo, só pra ver se alguém ia reparar. Aí eu não entro na live. Se eu perceber, eu não entro. Tem o Eu pulo. Cartola ali, ó. O Cartola é mais legal. O Cartola ali, ó. Cartola. Então, só uma última que coisa massa. que eu lembrei vendo o bolo aqui, e o que eu acho interessante assim, a gente também isso já acontecia antes, não é uma coisa que é de agora, mas em termos de criar histórias, eu estava fazendo um bolo agora e meus bolos anteriores estavam assolando o tempo inteiro, porque eu tirava eu tirava os ovos da geladeira, ou seja, as coisas, tudo já gelado e já colocava para bater. E tem que ter É por isso? É por isso, uma das coisas. Ai, caralho. Pois é, porque tá gelado e tem que estar na temperatura ambiente. Ou seja, tem que estar dentro do clima, né, do ambiente. Então, isso criou um roteiro na minha cabeça, né, dessa coisa, porque eu trabalho com cinema e gastronomia. E aí, fazendo a calda de cima, eu lembrei da minha mãe que ela sempre, na bacia lá, enfim, enfim, onde ela batia lá o bolo, a mão, né, quando não tinha batedeira, ficava... Tigela. A tigela, eu ia falar bol, enfim, nome mais chique, né? Não estava lembrando o nome. Então ficava um fundo assim de chocolate, ficava pensando, caramba, mas ela deixava um monte, né? E eu com uma espátula recente que a gente tem agora, que é aquela de silicone, ela não deixa nada, porque dá para tirar tudo. E olha a viagem que eu criei de um roteiro dessa coisa, né? Do passado, né? Que assim, minha avó e minha mãe sempre deixavam nessas tigelas um monte de coisa para a gente poder passar de propósito. É a famosa Eu não memória me dava... afetiva. Exato, e eu não me dava conta do afeto delas pela gente, porque, para mim, assim, elas podiam raspar tudo e colocar no bolo, como eu faço aqui, porque não tem mais ninguém além de mim, né, para poder comer nesse momento. Então, olha só que interessante, eu repaginei e revisitei a minha mãe e minha avó nesse momento, sabendo que esse ato que na minha infância eu não dava conta disso, só sabia que tinha que ter para mim e para os meus outros 2 irmãos. Então, assim, esse tipo de quarentena tem trabalhado esse tipo de coisa também na gente. Então, acho que é legal deixar isso registrado aqui. É isso. Eu acho que o resumo é: mãe, vó sabe tudo. Ouça sua mãe e sua avó. Isso aqui era bolo, foda-se.
Então é isso, pessoal. Sua Obrigado. mãe e sua avó, não faça como o Rodinei. Olha a merda que ele fez. Valeu, então. E vamos marcar uma próxima aí, a gente vê, não sei se... Aí a gente vai conversando e vamos divulgando, não sei se domingo é o melhor dia. Enfim, é que hoje calhou de ser hoje, né? Até porque... Aqui também... domingo a gente tá em casa sem fazer nada, né? Todo dia é domingo, caralho. É verdade. Agora não tem. mas no caso, para Márcia... Trabalho Pra os mim outros não 6 tem da que entrar, semana. pra mim é domingo. Tem domingo que é o melhor dia porque ela fica com o sobrinho, né, com o Lorenzo. Enfim, aí foi juntando essas questões. Mas é isso. Põe o Lourenço na live. Que, aliás, para fazer o Lourenço sair daqui de casa foi um custo. Era 5h10, ele, titia, eu não quero ir embora, titia, eu não quero. Eu falei, Lourenço, a titia tem que trabalhar. Foi difícil. Mas beleza, pessoal. Põe Grande ele pra abraço. varrer. É isso. Valeu. Falou. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Beijunda, tchau. Valeu, tchau.